Fala galera, aqui é a professora Fernanda e nós vamos continuar a nossa aula de introdução à função. Agora a nossa aula vai ser sobre o plano cartesiano. Vamos conhecer o que é o plano cartesiano? Vamos lá! Plano cartesiano. Com certeza vocês já viram um plano desse em algum lugar, em alguma prova, em algum processo seletivo, algum concurso, enfim. O plano cartesiano ele é constituído de duas retas, tá? Numéricas, e dois eixos. Essas retas vão ter dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Deixa eu marcar aqui. Vou mudar a cor da minha canetinha. Vamos de lilás hoje. Então, eu vou ter o eixo X, que eu vou chamar o eixo das abscissas, e vou ter o eixo Y, o eixo das ordenadas. No sentido, e bem aqui eu tenho, ó, a minha origem, a interseção dessas duas retas, tá? Eu vou ter o primeiro quadrante, vou ter o segundo quadrante, né? Meu gráfico cartesiano, meu plano cartesiano, ele vai ser constituído de 4 quadrantes. Meu terceiro quadrante aqui, meu quarto quadrante. Em que vai me importar isso? O quadrante ele vai identificar em que posição encontra-se os pares ordenados. E quem são esses pares ordenados? É a junção dos elementos que tocam o eixo X e os elementos que tocam o eixo Y, sempre nesta ordem, tá? O X no sentido horizontal, no eixo horizontal, e o Y no eixo vertical. Então, olha só, vou apagar aqui rapidinho para a gente determinar alguns pontos aqui. Então, meu plano cartesiano ele é formado por dois eixos, X e Y. O X é a abscissa, o Y é a ordenada. O meu gráfico cartesiano vai ser constituído de 4 quadrantes, tá? Cada quadrante vai ter seus pares ordenados. Quem são esses pares ordenados? Vamos pegar aqui um ponto qualquer. Vou marcar esse pontinho bem aqui, ó. Vou chamar de A. Esse ponto A, ele está marcando em 4 de X, ó. E marca 5 em Y. Então, eu posso dizer que esse ponto A, na ordem, é constituída do 4 e do 5, que forma o par ordenado. Par or. Não repara na letra porque é difícil escrever com mouse. Ordenado ou ponto cartesiano. Essa letra de criança, né? Mas é isso aí. Se eu pegar outro ponto aqui, vou pegar esse pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho, ele tá ligando em menos 7. Deixa eu apagar aqui. Essa minha reta saiu muito feia. Está tocando em 7 e em menos 4. Então, vou chamar esse ponto aqui de B. E as coordenadas do ponto B serão menos 7 e menos 4. Só um momento. Saiu bacana. Vamos lá. Aula ao vivo é assim mesmo, né? A gente erra, apaga. Então, menos 7, vírgula, menos 4. Aí eu abro parêntese,
para determinar a coordenada. Então, o ponto B, ele é formado pelo par ordenado menos 7, menos 4. E esse menos 7, menos 4 está em que quadrante? Terceiro quadrante. Então, se vier uma questão te perguntando em que quadrante está um determinado ponto, faz o gráfico cartesiano, marca os pontos, determina os pontos naquele gráfico, e aí você vai saber em que quadrante ele se encontra. Lembrando que eu tenho sentido para a direita no horizontal positivo de x, esquerda horizontal negativo de x. Sentido vertical para cima de y positivo, para baixo negativo. Tudo bem? Vamos tentar compreender esse plano cartesiano numa questão contextualizada? Olha só, uma questão do Enem. Olha, o Enem, ele sempre traz textos muito grandes. O importante é você extrair desses textos os dados para a construção da questão. Aqui ele fala que um aluno de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Observa que aqui ao lado do gráfico você tem tipo uma bússola, né? Direcionando. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô. Olha que a posição inicial está no ponto P. No plano cartesiano, ilustrado pelo ponto P. Muito bem. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte é o sentido do crescimento de Y e a direção leste e oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. Muito bem. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos. Atentem, bem aqui começa o que a questão vai te pedir. 4 casas para o norte, 2 para leste e 3 para sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto correspondente a uma unidade no plano cartesiano. Depois de realizar o comando dados pelo aluno, a posição desse robô no plano. Então, eu vou obedecer o comando. Ele está bem aqui no ponto, ó, menos 1 e 1. E ele vai andar 4 casas para o norte. Então, vou apagar bem aqui para a gente compreender melhor. Vou andar 4 casas para o norte. Então, já estou bem aqui, né? Vou andar 1, 2, 3, 4. Parei bem aqui, para o norte. E ele diz que ele anda 2 casas para o leste. Então, já estou aqui, né? Então, vou andar 1, 2. Parei aqui. E desse ponto de 2 para leste, ele anda 3 para sul. Então, aqui onde eu estou, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Parei aqui. Aqui neste pontinho. Então, qual a posição desse robô depois dos comandos dados do aluno, né? Então, bora ver. Ele parou no ponto 2, 1 em X e 2 em Y. Então, ele está aqui, ó. Oxi. Vamos apagar aqui. Essa minha reta não saiu legal. Bora lá, galera. Muita atenção. Então, eu tenho uma reta em 1 e tenho uma reta em 2. Então, eu posso dizer que este ponto aqui é o par ordenado 1 e 2. Qual das alternativas corresponde à questão dada? Espera aí que houve um problema técnico aqui. Rapidola. Apertei no botão e as questões saíram passando. Só um momento. Voltei. Então, olha aqui. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Bem facilzinha, né? Uma questão que é do Enem, mas que vem com textos muito extensos, mas que você consegue
extrair os dados, analisar a questão e responder. Então, galera, fique aí online que nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom?